Olá a todos, olá a todas, bom dia, é um prazer estar aqui de novo. Eu estou vendo aí alguns rostinhos conhecidos, mas a maioria de vocês é desconhecida para mim. Então é um prazer estar aqui falando para vocês, é um prazer complementar a formação de vocês. Vocês vêm aqui também como estudantes do ensino médio ou egressos do ensino médio, que já tiveram muita aula de literatura, já ouviram falar sobre obras literárias, então eu venho aqui complementar um pouquinho o conhecimento de vocês. Eu sou cria Unicamp também. Yay! Terminei o mestrado aqui na Unicamp, embora minha graduação tenha sido na USP, então eu fico meio assim, sabe, aquela filha indecisa, mas o meu mestrado foi feito aqui na Unicamp, então tenho um vínculo, um carinho imenso pela Unicamp, e eu acredito também em todos os valores que os alunos falaram aí no vídeo que a gente assistiu. Acredito, apoio, e o que eu posso fazer pela Unicamp faço, por isso estou aqui também. Então, queridos, hoje eu vou falar sobre um livro muito especial, porque na verdade ele está começando, ele é o novinho da lista, ele está começando na lista de 2025, que é o livro de José Paulo Paes, Prosas Seguidas de Odes Mínimas. Já comecei com um título aqui da minha palestra, como Quem? Eu? Esse título não fui eu que dei, ele está inclusive entre aspas, porque na verdade é um título dado pelo próprio José Paulo Paes a uma obra autobiográfica em que ele falou um pouquinho sobre a vida dele, sobre como é a experiência de ser um escritor e sobre também a vida e detalhes da vida dele que são muito peculiares e que também vão aparecer nessa obra aqui. Mas mais do que fazer uma menção a outra obra dele em que ele falou sobre ele mesmo, essa perguntinha, ela aparece, eu não sei se vocês entendem essa pergunta como uma espécie de surpresa. Alguém pergunta, você pode vir aqui na frente? E você fala, quem? Eu? Parece uma coisa assim, eu estou sendo escolhido? De todo mundo, eu? E isso tem um certo fundinho de humildade, tem um certo fundinho de reconhecer que diante de grandes nomes, talvez não se imaginaria que essa pessoa, no caso ele, José Paulo Paes, não imaginaria que ele poderia ganhar a representatividade e também a simbologia e também o impacto na literatura brasileira, como ele de fato ganhou. Ele era uma pessoa muito humilde. Acho que esse é o ponto importante para a gente começar a entender a obra dele. Ele, sendo humilde, escolhe falar em prosas seguidas de odes mínimas, ele escolhe falar sobre o que é prosaico, ou seja, o que é o prosaico? O comum, o cotidiano, o banal. Ele não produz uma literatura de temas elevados, ele produz uma literatura de temas banais, cotidianos. Então, se você está aqui, dentro desse espaço maravilhoso que o CRIA Unicamp proporcionou para a gente, o que é o nosso cotidiano, o que é o nosso hoje? Você está sentado num lugar que está climatizado, você está sentado diante de um grande telão, você está sentado numa cadeira estofada, você está sentado em meio a uma multidão. Esses detalhezinhos que eu acabei de destacar são detalhes que a gente vê e que compõem a nossa cena do momento. E é com base nesses detalhes, nesse olhar sensível para o momento, que esse autor vai construir todo um livro de poesia. Então é a poesia do cotidiano, do prosaico. É a poesia de um olhar humilde e sensível para o mundo que é vivido por esse poeta. Então, a partir dessa apresentação, vamos começar a entender um pouquinho quem é esse poeta. E eu acho que um pouquinho dessa apresentação que eu fiz já se explica pela primeira capa da primeira edição desse mesmo livro de poesias que vocês têm hoje como parte da lista da Unicamp. A gente hoje talvez encontre mais facilmente as edições que têm essas capas aqui. A minha, inclusive, é essa, que eu acho super bonitinha, achei muito estilosa, adorei. Adoro andar com esse livro perto, embaixo do braço. Mas a primeira edição é essa. A gente tem traços finos, é um desenho com traços finos, que representa, na verdade, uma situação, uma cena. Diante de uma mesa com uma garrafa de vinho, servindo meia taça de vinho, sugerindo inclusive que esse vinho está sendo consumido, que é uma situação de o quê? De relaxamento, de descontração. É o momento em que a gente também não necessariamente associado ao consumo do álcool, mas também associado ao consumo do álcool, é o momento em que a gente fala sobre si, fala sobre como foi a vida, confraterniza. Então, esse minimalismo dos traços, essa situação comum e cotidiana que foi representada na primeira capa,
ela é uma grande síntese do que a gente vai ver aqui no livro. E aí também, o próprio título do livro desse senhorzinho muito simpático, que viveu, foi nascido em Taquaritinga, em São Paulo, e morreu em 1998, né? Então a gente vai considerá-lo um escritor contemporâneo. Esse senhorzinho escolheu um título que para muitas pessoas pode parecer enigmático. Peraí, um livro de poesia que não fala sobre os temas, que não tem um grande título metafórico, que não tem um grande... O que ele está fazendo com esse título? Esse é um título técnico. O título Prosas Seguidas de Odes Mínimas é técnico. É quase como se fosse experimental. Quase como se a gente pudesse abrir um livro que poderia ser o livro de estudos dele mesmo sobre escrever poesia. Ele escrevendo poesia e registrando como fazer. A primeira parte, que inclusive é a primeira parte do livro, são poemas, são poesias, mas com esse viés da prosa. Como assim? Como prosa. Quando a gente pensa em prosa, normalmente a gente opõe prosa à poesia. Então a gente entende, prosa quer dizer a unidade dos textos em prosa é o parágrafo, enquanto que na poesia a unidade dos textos poéticos é o verso ou a estrofe. Então normalmente a gente faz essa diferenciação, né? Esse cara já vai falar, peraí, que tipo de prosa você está esperando? A minha prosa pode ser feita em poesia. Então o que significa? O que vem da prosa? Da prosa vem o descompromisso com a forma, com a estrutura. Da prosa vem o tipo de tema que eu falei no comecinho, prosaico. Esse prosear prosaico, né? Então, o que vem nessa primeira parte desse livro? Vem 20 poemas, eles são poemas, nem todos estão organizados em parágrafos. Eu escolhi para a aula de hoje mostrar um que está organizado em parágrafos, só para ilustrar que ele vai ter sim a prosa no sentido das nossas expectativas. Ele vai ter textinhos que mais se parecem com textos em prosa e logo com parágrafos. Mas ele também vai ter poesia nessa primeira parte do livro. São 20 poemas que estão nessa primeira parte. Nessa primeira parte, o que a gente vai ter como principal estratégia ou recurso é a despreocupação com a forma. O que significa isso? São versos livres, eu não preciso ter rimas, eu não preciso ter estrofes que sigam o mesmo padrão, eu não preciso necessariamente trabalhar o ritmo na construção desse poema. Então a gente vai ter essa liberdade formal, né, que faz parte dessa primeira parte do livro. No entanto, existem muitos traços poéticos que a gente vai precisar entender melhor. A segunda parte do livro, inclusive, está dividido assim também, tem a parte das prosas e depois a parte das odes mínimas. As odes mínimas, então, são a segunda parte do livro. Nessa parte ele vai trazer 13 poemas e, sinceramente, é a parte que eu mais gosto. Eu mais gosto dessa parte porque já começa sendo uma baita tiração de sarro com o que, de fato, seriam odes. Para quem não conhece, ode é um tipo de construção textual, é um tipo também de construção poética, que vem lá da antiguidade clássica e que normalmente é produzida para louvar, engrandecer, para elogiar grandes personalidades, deuses, né, pessoas muito importantes, ou ainda alguns temas que são muito importantes, temáticas universais, né, a ode à vida, a ode à beleza do mundo, né, então são temas enaltecedores que, por sua vez, enaltecem pessoas. Então, sempre que se faz uma ode a alguém, é um elogio a alguém. Porém, e aí que vem o tchananãs do nosso queridinho José Paulo Paes, a quem serão feitas as odes? Se eu estou falando que ele é o poeta do cotidiano, do banal, do comum, ele não vai fazer a grandes pessoas, ele vai fazer a bengala que ele usava, aos óculos que ele usa, ele vai fazer a objetos, situações, que são, na verdade, o oposto do enaltecedor e do enobrecedor. São odes a objetos e situações comuns. Daí vem já um traço disruptivo dessa obra dele. É um traço de quebra de expectativas. Você não vai ver aqui a grande literatura clássica, você vai ver um poeta que vai brincar com esse recurso. Por isso a gente vai dizer que a leitura desse texto permite que o humor desse poeta também transpareça nos seus poemas.
São poemas, então, bem-humorados. Mesmo quando ele vai falar de coisas que são tristes, trágicas, tem um detalhezinho que eu já vou chamar a atenção da biografia dele, que vai aparecer no livro também, que é bastante trágico. Mesmo quando ele vai falar sobre isso, ele fala de um jeito leve e engraçado. Então é como se ele estivesse tirando um grande sarro da vida. Ah, ode o quê? Ode a minha bengala, estou aqui com ela. E aí ele escreve um poema sobre isso. Atenção, diquinha para a prova. Toda a partezinha de odes mínimas, toda essa partezinha, ela vai conter títulos em que haverá crase para identificar o comecinho do título do poema. Ou, se não for seguida por palavras femininas, a gente não vai ter a crase, mas a gente vai ter o artigo o e a preposição a juntinho ali. Por quê? A gente está falando de ode a alguém. Então, os títulos dessa segunda parte normalmente começam, e aí eu vou avançar um pouquinho só para ilustrar essa explicação, começam assim, ó. Ode à bengala. Ode aos óculos. E essa é uma característica recorrente em toda a segunda parte do livro. Por que essa é uma diquinha? Porque, caso apareça na prova do vestibular alguma questão que mobilize um texto que começa com ao alguma coisa, a alguma coisa, com certeza é a segunda parte. Com certeza é a parte das odes. A primeira parte vai conter no título substantivos, algumas expressões nominais, então vai falar sobre os loucos, vai falar sobre a escolha do túmulo, enquanto que a segunda parte é sempre craseado ou nessa conjunçãozinha aí entre artigo e preposição. Então é uma dica de leitura. Chegou com a alguma coisa ou ao alguma coisa, a é a segunda parte. Então significa que tem a ver com essas características aqui. Fechou? Beleza? Por que são odes mínimas? Tanto pela estrutura quanto pelo conteúdo. Mínimas porque na estrutura são pequenas, mas ó, não se enganem. Se ele é um poeta tirador de sarro, se ele é um sarrista, na verdade ele também vai produzir poemas que não necessariamente são pequenos e estão nessa segunda parte. É o caso de um dos poemas que eu escolhi para a gente ler hoje. Ele é longo, então não necessariamente todos os poemas são curtos, mas em geral, mínimas tem a ver com isso, conciso. E aí, essa concisão somada à tiração de sarro gera um tipo de produção literária que costuma se chamar de epigrama. Aí atenção para a conversa meio baixo nível. Esses epigramas eram feitos também na Antiguidade Clássica em túmulos, em lápides de pessoas. Eram grandes frases de efeito que, de alguma forma, bem-humorada também, ou às vezes até com uma grande crítica até, né? Eram deixadas sobre as lápides e sobre esses túmulos dessas pessoas. Então, os epigramas, eles de alguma forma, eles resumem o que se pode dizer sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, e eles tentam trazer nesse resumo um grande insight, uma grande reflexão sobre a pessoa, a situação ou os casos em que ela se envolveu. Por isso a gente pode dizer que essa segunda parte é caracterizada por esse tom ou por essa estratégia epigramática. É como se ele estivesse tentando fazer esse grande resumo e esses grandes insights, essas sacadas a respeito dos temas, das questões que ele vê no seu cotidiano. Por isso também são mínimas, porque os temas são minimalistas. Ele vai tratar aqui de memórias da infância, ele vai tratar de memórias de acontecimentos da sua vida adulta, ele vai trazer o que a gente pode resumir como a sua própria mitologia, a mitologia pessoal do José Paulo Paes. Atenção, gente, isso já traz pra gente a ideia de que no título já temos a ironia, né? Então, são prosas, ok? Seguidas de odes mínimas, mas se odes são louvor ou engrandecimento de pessoas, como que podem ser mínimas? Não poderiam. Esse é um traço irônico, então, já no título dele. Então, resumindo aí, o que dizer em geral, em linhas gerais, sobre essa obra? José Paulo Paes é um grande sarrista, né? Ele vai produzir um livro de poemas que contém ironia e humor para abordar temas prosaicos, cotidianos, por meio da estrutura formal de poesia. Tudo bem? Vamos seguir então. Vamos tentar pensar algumas questões que você vai ter que recuperar, e aí são conhecimentos de base, para você entender o que a gente vai fazer na leitura de 4 poemas que eu escolhi para a aula de hoje.
Para ler poemas, você precisa se desapegar do sentido literal. Do tipo, nossa, eu não estou entendendo nada que ele está falando. Peraí, será que você precisa entender mesmo? Ou numa primeira leitura, você só precisa sentir e imaginar? Eu acho que a primeira leitura de qualquer poema é sobre sentir e imaginar. Como você lê? Qual é a direção de leitura que você está usando para ler esse texto? O que você imagina quando você depara com essa palavra? A sua cabeça fez uma relação com o quê? Quando você viu essa palavrinha aqui. Então a gente vai precisar de alguns recursos de leitura não literais. Recursos de leitura da leitura conotativa. E aí por quê? As palavras usadas por ele não estão no seu sentido literal, são figurativas. O que significa isso? A gente vai ter metáforas, alegorias, por exemplo. Então, só lembrando, metáforas, eu vou sempre trazer alguma comparação que não é explícita. Uma comparação explícita quer dizer, eu tenho uma coisa que é tal qual outra, né? Tal qual explicitei. Na metáfora, a coisa é a outra, né? Eu assumo que elas já estão nessa conjunção. Por exemplo, superei as curvas da vida. Curvas está tentando representar aqui as dificuldades, né? As situações difíceis. Esse é um exemplo de uma metáfora. As alegorias, ele também vai usar. A gente não vai explorar tanto as alegorias na aula de hoje, mas ele também tem. Eu vou tentar apresentar uma grande ideia super abstrata a partir de algumas referências concretas. Para quem conhece, eu achei que seria fácil lembrar da alegoria da caverna do Platão, que é uma historinha famosa, né, sobre como a gente não percebe a realidade das coisas porque a gente está preso às sombras dessa realidade, né? Então isso aqui é um exemplinho de alegoria. Também vai acontecer, né, na leitura de textos poemáticos, peraí, presta atenção na forma. Nesse livro aqui, o peraí, presta atenção na forma, é muito importante, porque ele vai se arriscar a usar a forma, inclusive de uma forma imprevisível em alguns momentos, para produzir também mais sentidos do que as próprias palavras estão conseguindo trazer para a gente. A gente vai ter poemas que vão trazer muito movimento, e ele vai tentar representar esse movimento. A gente vai ter poemas, daí nesse sentido do movimento, né, em que a repetição de sons ou de palavras, ou mesmo as pausas, as quebras, as ausências, tinha uma palavra aqui, agora não tem mais, né? Tinha aqui, não tem mais. Esse recurso é um recurso importante e vai ter total sentido também com os temas que ele vai abordar. E os epigramas, né, que eu já expliquei agora há pouquinho, então textos mais breves, textos curtos e sem adornos, sem preciosismo vocabular. Por isso, o poeta da simplicidade, né, da humildade e do cotidiano. Bom, para começar a ler mesmo as obras dele, a gente vai precisar ter algumas informações sobre a biografia dele. Porque se ele vai falar se é uma obra memorialista e ele vai falar sobre a sua experiência de vida, é relevante a gente saber o que aconteceu, né? Pelo menos alguns acontecimentos relevantes. E aí eu trouxe aqui uma crítica literária que vai dizer, ele foi próximo dos concretistas, porém mais no aspecto da produção poética do que teórica. Na análise crítica, José Paulo sempre foi livre. Livre quer dizer livre para criar, não tinha apego nenhum a uma escola literária, a uma estética específica. Escrevia porque sentia e achava que fazia sentido escrever daquele jeito. O que significa, no entanto, dizer que ele foi próximo dos concretistas? A forma verbal, o visual do poema, importava para ele. Ele achava que a apresentação, inclusive a desconstrução de palavras, poderia ser uma estratégia legal para escrever poemas. E a gente vai ver isso em alguns poemas. E isso vai ter muita relação com esse fato biográfico importante. Peço a máxima atenção de vocês para isso. José Paulo Paes viveu uma doença muito grave que, no seu agravamento, fez com que ele tivesse que ter a perna esquerda amputada. E esse fato biográfico vai aparecer também no seu livro, de formas, inclusive, bem-humoradas, várias vezes. Lembra que ele é um sarrista, né? Então, ele está lá vivendo esse sofrimento, mas para ele, vamos tirar sarro, então, da bengalinha que eu estou tendo que usar aqui, diante desse problema crônico e tudo mais. Então, é isso que vai tocar bastante o leitor também, né? A capacidade de trazer com leveza temas penosos, né? Temas difíceis. Bom, também precisamos localizar esse carinha no tempo, né? Quem é ele na linha da literatura brasileira. Ele vai vir pós-geração de 45, influenciado também
pela profunda crítica social e política que a geração modernista de 45 promoveu. Mas ele não tem o mesmo compromisso com essa crítica social e política. Muito embora ele seja uma pessoa muito crítica, sociopoliticamente ele isso vai transparecer também nos poemas dele, mas se ele não vai falar diretamente sobre essa crítica, porque são poemas mais intimistas, memorialistas, então o que a gente vai ver? Nesse pós-modernismo aí, nessa superação da geração de 45, a gente vai ver mais temáticas filosóficas. Ele falando sobre o existencialismo, inclusive a existência dele próprio, a autocrítica. Pessoas muito humildes também fazem mais facilmente sua autocrítica, né? Ele como pessoa no mundo, ele como escritor no mundo, ele como um escritor que está no meio da produção literária e dialoga com grandes outros nomes. Quem é ele nesse meio? Ele com observações cotidianas. Isso é, então, bastante característico dessa poesia pós-modernista. Também, dado que ele vem depois de uma forte tradição de produção literária, ele vai dialogar com muita gente nos textos dele. Então, talvez o vestibular também queira o seu olhar mais sensível para as intertextualidades que ele vai promover. E são várias. Ele menciona diretamente alguns autores, ele usa trechos de obras de outros autores para construir os seus próprios poemas. Então, são vários. Eu coloquei aqui alguns e a lista não se esgota. Dentre outros, ele vai dialogar com Gonçalves Dias, porque ele vai fazer uma releitura da Canção do Exílio. Ele vai falar sobre Guimarães Rosa, ele fala não diretamente, mas tem Guimarães Rosa nos seus versos. Manuel Bandeira, Mário Quintana, Oswaldo de Andrade, e aí vai. Inclusive, amigos pessoais. O livro tem uma dedicatória a um amigo dele, o Fernando Góes, e além disso, né, outros amigos pessoais que também são nomes conhecidos que ele vai mencionando. Então, a intertextualidade é também um fato muito presente na obra dele. A obra dele, então, dialoga com outros textos, aludindo direta ou indiretamente a esses outros textos. É uma característica bastante forte nas duas partes, tanto na parte das odes quanto na parte das prosas. Com relação ao concretismo, eu acho que isso talvez gere questões muito legais no vestibular, mas como ele é um livro novinho, a gente não tem como dizer se sim ou não, né? Mas a gente tem como apostar. Se ele vai ter essa veia concretista, o que significa isso? É legal para quem não sabe, saber explicar, né? O que significa isso? ênfase na visualidade. E aí eu tomei a liberdade de, na minha licença poética que não existe, tentar colocar aqui na explicação do que é o concretismo, o próprio concretismo na prática. Se existe ênfase na visualidade, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma foto no poema dele? Não, não tem foto. Ele vai desconstruir a palavra, as palavras, os versos, as estrofes. Tomei a liberdade de fazer isso aqui, é um mini poema concretista da prof que não tem liberdade poética nenhuma para fazer isso. Desconstrução da palavra, seja porque sintaticamente coloquei em versos diferentes a mesma frasezinha, seja porque coloquei espaços aqui entre as letras para formar a palavra palavra, e ao fazer isso, eu estou brincando com algo que a norma, a convenção da escrita da norma culta não deixa a gente fazer. Não deixa a gente dar espaço entre palavras para formar, perdão, entre letras para formar uma palavra. Não deixa, né? A gente tem que escrever juntinho. Então, brincar com isso, talvez ocorra por quê? Bom, eu não quero falar que existe a desconstrução, então eu desconstruo a norma da convenção da escrita, eu desconstruo a norma culta na convenção da escrita. Essa é a brincadeira dos concretistas, beleza? E bom, claro, vamos lembrar, vamos reforçar aqui que a ironia é uma questão bastante forte, né, no texto dele. Eu vou destacar aqui um dos poemas que a gente também vai trabalhar, Ode à Perna Esquerda, né, justamente a perna que ele perdeu, né? Bom, se é ode à perna esquerda e é a perna que gerou muita dor e sofrimento e que ele vai precisar amputar, não é louvor de forma alguma, é uma sátira, né? Então, ode à grande perna esquerda, tão grande que agora foi embora, teve que ser amputada. Daí o traço da ironia e da sagacidade marcando aí a sua construção textual, a ironia e a acidez e a sagacidade. Bom, agora a gente vai passar para o momento da leitura. Esse momento da leitura é importante, porque se a gente destacou todas essas características, é legal ver isso no texto, né? Então, em qual texto a gente vai ver, de que jeito, como é que eu vou conseguir provar
ou mesmo avaliar numa questão, né, que isso aí está tudo presente mesmo. E aí eu selecionei 4 textos, são vários, né, vocês podem ter visto pela apresentação, são vários, 2 representativos da parte de prosas, 2 representativos da parte de odes mínimas, né, para a gente ter uma ideia mesmo de como que isso se desenvolve. Da primeira parte, o primeiro texto que eu selecionei para a gente é o Escolha de Túmulo. Por que eu selecionei esse texto? Porque ele tem uma estratégia peculiar e que vale explicar. Ele começa fazendo alusão aí, trazendo uma citação, que é uma citação de também um escritor francês, o Pierre de Ronsard, que vai dizer, traduzindo para o português usual, né, ele vai dizer que mas eu quero uma árvore que me faça sombra em vez de um mármore. Como assim árvore que faça sombra em vez de um mármore? Ele está aludindo não ao momento de descanso, mas ele está aludindo à própria memória individual no pós-morte. Como que eu quero ser lembrado? Como que eu gostaria de ser lembrado? Quem? Eu? Lembra da humildade do quem? Eu? Eu? Como é que eu quero ser lembrado? Não me interessa, isso não me importa. Eu quero mais ser enterrado aí embaixo de uma árvore para descansar do que ter um grande mármore que construa ali a minha lápide, né? Que construa ali o meu túmulo. Então, na escolha de túmulo, ele talvez esteja escolhendo até o anonimato. Não me importam os mármores, né? Esse recurso, esse material super sofisticado, requintado, né? Então, isso aí é uma referência à simplicidade, né? O autor como sendo um autor da simplicidade. Como que ele vai construir, então, essa escolha de túmulo? O que ele vai falar a respeito disso? Vamos lá. Onde os cavalos do sono batem cascos matinais, onde o mundo se entreabre em casa, pomar e galo, onde ao espelho duplicam-se as anêmonas do pranto, onde um lúcido menino propõe uma nova infância. Ali repousa o poeta, ali um voo termina, outro voo se inicia. Na escolha de túmulo de um poeta, ele está dizendo onde vive o poeta, logo também onde morre um poeta, onde que o poeta entra para a vida eterna, né, do seu reconhecimento na historiografia literária. Ele vai dizer nos fatos da simplicidade, no poder de imaginar, no poder de recriar mundos, no poder de recriar histórias e recriar experiências. Como que isso está no texto? A gente vê esses temas, não pelas palavras que remetem aos temas, mas pelas imagens geradas por outras referências, e daí, de novo, o poder imaginar como sendo uma estratégia para a leitura de poemas, né? Quando ele fala, cavalos do sono batem cascos matinais. Então, os cavalos do sono, ele está trazendo uma ideia ali desse lugar lúdico, do imaginar e do sonhar, do testar possibilidades. Se os cavalos estão batendo cascos, é assim, é quando você já está no finalzinho do seu sono e você já está se preparando para acordar, o seu corpo já está se preparando para acordar. No limite entre o que é o sono e o que é a realidade, o que é o sonho, né, nesse mundo lúdico, e o que é a realidade. É nessa linha limítrofe que se encontra o poeta. Da mesma forma, casa, pomar e galo. Na casa, diante de um pomar, com o galo cantando. Eu imagino uma cena. Quando eu leio esses versos, eu imagino uma cena. O galo canta, tentando despertar todo mundo. Então, ó, bora acordar do sono, né? Bora acordar, o dia está começando. Nessa mesma linha tênue entre dormir e estar acordado. Ao espelho duplicam-se as anêmonas do pranto, né? Aquele confrontamento entre quem eu sou e aquilo que eu vejo realmente em quem eu sou. O lúcido menino propõe uma nova infância. Lúcido menino, porque enquanto menino, talvez ele não fosse tão lúcido, mas agora na vida adulta, rememorando as lembranças de infância, eu consigo olhar melhor para o que aconteceu e propor um ressignificar, propor uma outra interpretação para as experiências da própria infância. Ali repousa o poeta. Ali onde? Em todos os onde. Nessa linha limítrofe entre o que pode ser imaginado e o que é a vida concreta. Nessa linha limítrofe entre o que foram as experiências da vida e como a gente pode falar delas hoje. É no limítrofe, né? Então, nesse limítrofe, ali repousa o poeta.
repousa não só enquanto poeta, e aqui ele está falando sobre o próprio fazer poético, é um poema também metalinguístico nesse sentido. Ele fala sobre o fazer poético, mas ele está dizendo, é nessa simplicidade. O poeta não vive no grande mármore, nas torres de marfim. Ele vive nesse limite, ele vive dentro do que é possível comunicar a partir das suas próprias experiências. E ele vai dizer, ali um voo termina, outro voo se inicia. É o espaço da criatividade. O voo do pensamento, o voo da imaginação terminou, outro voo vai se iniciar na sequência. Então, acho que esse texto eu escolhi para justamente ilustrar alguns desses valores que são basilares para a gente entender o que está propondo dizer esse poeta quando ele traz para a gente os seus versos e a sua poesia. O segundo texto que eu escolhi para a gente trabalhar, estou passando mais rapidinho porque tem um que merece mais tempo, chama-se Loucos, está também na primeira parte, está na parte de prosas, e eu escolhi esse texto justamente porque ele está em prosa, mais do que os outros textos que a gente viu. Eu até abreviei, eu tirei uma partezinha só para a gente realmente visualizar o que seria então esse texto em prosa. Ele vai ter uma série de parágrafos, e nesse parágrafo ele vai contar para a gente a história de pessoas loucas que marcaram a infância dele. Eu acho que essa é uma experiência muito típica de quem vive em cidades pequenas. Eu também me lembro de pessoas que na minha cidade eram chamadas de loucas, porque tinham histórias pessoais muito difíceis e devido ao abuso e consumo de drogas ou de bebidas alcoólicas, perderam seus vínculos familiares, seus laços, passaram a se tornar pessoas em situação de rua, foram consideradas loucas e eram pessoas que transitavam pelos espaços dessa cidade, sendo então os loucos, né? Conhecidos, famosos, todo mundo sabia quem era, né? Então é sobre esses loucos que ele vai falar, quando ele traz aqui a narrativa da loucura, contando a história do Elétrico, do João Bobo e do Félix, que são então 3 loucos que ele vai mencionar. Eu recortei a parte em que ele fala sobre eles, ele vai contar situações, episódios que ficaram gravados na sua memória, e eu trouxe o começo e o final, para a gente entender o que ele quer então, quando ele conta a história dessas pessoas loucas, né? Ele começa dizendo assim, ninguém com um grão de juízo ignora estarem os loucos muito mais perto do mundo das crianças que do mundo dos adultos. Eu, pelo menos, não esqueci os loucos da minha infância. Então, vejam de novo o texto em prosa, né? Ele está antecipando o que ele vai falar nesse texto. Nesse texto o meu assunto é esse. Isso é muito comum dos textos em prosa. Em poesia, a gente não antecipa, a gente vai direto, já no tema, no assunto, né? Aqui é uma espécie de introdução. E uma espécie de introdução já com uma sacada, um insight. Ninguém ignora o fato de que os loucos estão muito mais próximos do mundo da infância. O que é o mundo da infância? Bom, aí a sua imaginação pode preencher as possíveis respostas a essa pergunta. No final, ele vai dizer algo que na verdade, é uma pista para que a gente possa entender o que ele quer dizer com isso. Qual é, então, por que é legal estar mais próximo do mundo da infância? Ele diz, como se vê, os loucos de nossa infância eram loucos úteis. Eu adoro essa expressão, acho muito interessante. Loucos úteis, serviram para alguma coisa. Deles, aprendemos coisas que os professores do grupo e do ginásio não poderiam nos ensinar. Mesmo porque, desconfio, nada sabiam delas. Então, os loucos, na sua liberdade de ser e existir, porque nessa liberdade, uma liberdade que a gente só consegue quando a gente é criança, nessa liberdade de ser e existir, nos falam sobre coisas que nenhuma pessoa adulta poderia falar em nenhum momento, principalmente porque não saberia sequer demonstrar. A loucura e a ousadia de imaginar, a loucura e a ousadia de confrontar, de ser autêntico, né? Essa liberdade de ser, a sabedoria e a liberdade de viver experiências, é a liberdade dos loucos no mundo adulto. E ele vai dizer, que legal, me ensinaram isso, né? Então, desse insight, ninguém pode dizer que não é possível aprender com os loucos. Sim, é possível, por isso, loucos úteis. Úteis para quê? Para o ensinamento, né? Então, tem aí um ensinamento que foi transmitido por essas pessoas. Bom, fechou aí a parte da prosa. Na parte das odes, aí a gente vai ter 2 outros poemas, um mais curtinho para ilustrar que, de fato, ele tem
as odes mínimas, né? Mínimas pequenininhas mesmo, minimalistas. E aí, já entrando naquela regrinha que eu falei para vocês, a primeira que eu escolhi aqui é a ode à bengala, né? Ode para a bengala, é o elogio feito à bengala. Contigo me faço pastor do rebanho de meus próprios passos. Para a gente entender esse poema, claro, precisa entender que ele sim está falando sobre a bengala. Não tem outra significação, é sobre a bengala. Mas é o que essa bengala proporciona a ele que vai gerar o interesse e a curiosidade aqui nesse poema. Essa bengala, que é usada então para auxiliar durante os passos, né, desse escritor, ela serve tal qual um pastor do rebanho. O pastor do rebanho lidera, o pastor do rebanho talvez até transmita sabedoria, transmita conhecimento. Então, ser pastor de rebanho é um lugar nobre, né? Reconhecido como nobre, também grandioso, mas olha, quem é que faz esse papel? Uma bengala. Esse contraste gera o efeito de humor, é o contraste entre uma mera bengala, esse mero objeto, que na verdade vai assumir esse poder de liderar e de guiar os passos desse poeta. Então, quando a gente vê que de fato tem um contraste entre o objeto e a função desse objeto, a gente tem a desconstrução daquela temática clássica das odes que falavam sobre grandes temas e grandes personalidades. Não são grandes personalidades, é uma mera bengala. Então, onde que a gente pode ver que esse cara está realmente brincando com os limites das odes? Esse aqui é um baita de um exemplo. Lembrando que ele também está, ao mesmo tempo, falando sobre ele, mas ao mesmo tempo tentando gerar essa identificação. Você pode não ter uma bengala, né? Mas existe alguma coisa em que você se apoia e que também gera esse efeito de guiar os seus passos, né? De liderar as suas escolhas, né? Então, de alguma forma, é uma experiência individual, pessoal desse autor, mas ao mesmo tempo pode não ser, né? Então, daí também ele tentando, pelo cotidiano, gerar essa reflexão, essa sensibilização por parte do leitor. Tranquilo até aí? Então, ó, a gente viu características importantes aparecendo aí nos textos, e aí eu quero que vocês se preparem para o texto monumental desse livro. Eu considero o texto monumental o mais legal de ler, o mais interessante, e que aí a gente vai ler com bastante carinho, é a ode à minha perna esquerda. Esse texto eu considero monumental porque ele vai ter um cuidado na seleção das estratégias daí concretistas que a gente falou. Vai ter também um diálogo muito forte com o fato biográfico, que é motivador temático dessa ode, que é a perda da perna esquerda. E vai ter um tom confessional muito sensível. É possível, nesse poema, você passar para o riso, então você acha engraçado, nossa, que engraçado, mas aí você fala, engraçado nada, porque isso é sobre uma perna amputada, e aí você volta para a seriedade. Então você tenta rir com ele, mas é sério. E aí você fala, nossa, será que ele não sofreu, mas ele confessa que sofreu? Então, a gente também fica numa multiplicidade de sentimentos quando a gente lê esse texto. Por isso que eu considero também monumental. Vamos lá, vamos passar para a leitura, e aí, ao longo da leitura, a gente vai dividir essa leitura nas partes em que o próprio poema está dividido. Ele está dividido em 7 partes. Essas 7 partes a gente poderia chamar de poemetos, né? Porque são poemas pequenininhos, né? Menores ainda do que o poema no todo, né? Primeira parte do poema. Pernas para que vos quero, se já não tenho por que dançar, se já não pretendo ir a parte alguma. Pernas? Bom, agora a gente já começa a precisar destrinchar um pouquinho os sentidos desse poema. Quem aqui não conhece a expressão perna para que te quero? A gente usa essa expressão, é parte do nosso conhecimento popular. Na verdade, a origem desse dito popular é muito controversa. Tem gente que vai falar que começou como uma alusão até sensual a pernas femininas, né, algo que você admira. Tem gente que fala que começou como uma expressão que vem dos portugueses, como aludindo a um esforço no caminhar para transitar por grandes distâncias, né? Enfim, qualquer que seja a origem, a gente está falando de pernas que vão conquistar determinado feito e por isso são admiráveis. Nossa, perna para que te quero, bora correr, bora andar, são muitos quilômetros. Mas aí ele vai falar, pernas para que vos quero? E aí ele vem nesse vos quero já numa espécie de aceitação.
Para que vos quero? Nessa aceitação, ele diz, já não tenho para que dançar, já não pretendo ir a parte alguma. É a aceitação do fim trágico, né, do diagnóstico trágico e da cirurgia pela qual ele vai precisar passar. Então, essa é a primeirinha parte desse poema monumental, que é seguido, aí sim, né, de uma segunda parte totalmente concretista. Desço que subo, camas imensas. Ó, quando eu li esse poema, eu fiz assim, ó, eu li horizontalmente. Essa é a única sequência de leitura desse poema? Não. Concretismo tem isso de legal, né? Eu posso ler horizontalmente e eu também posso ler verticalmente. Desço que desço, subo que subo. E eu posso ler de baixo para cima, de cima para baixo, em qualquer direção. De baixo para cima, subo, desço que desço. Subo que subo. Em qualquer direção de leitura, você vai ter o mesmo movimento, que é o que ele está tentando trazer quando ele brinca com os espaços gráficos em branco. Esse movimento do subir, do descer, gira em torno das camas imensas. É aí que a gente é convidado a imaginar. Desço que subo cama. Tá, isso aí seria uma cama comum, mas camas imensas. Quais camas imensas? Será que é uma cama king size? Será que ele está falando disso? Camas imensas de grande, de tamanho? Não tá. Imensa, talvez até na dificuldade de subir, dificuldade de descer. Então não é a imensidão do tamanho físico, é a imensidão sensorial agora, sentimental. É difícil subir essas camas, né? Então a gente talvez já esteja sendo convidado a imaginar esse poeta lá no espaço hospitalar. Lá no contexto em que ele vai viver a sua amputação. As camas são imensas, é o estado de espírito desse poeta. Mas olha que interessante, né? Não é um confessionário de um momento difícil, é uma forma, talvez até bem-humorada, de trazer essa própria dificuldade, né? Trazendo isso por essa brincadeira das formas. Terceira parte. Aonde me levas todas as noites, pé morto? Pé morto? Corro entre fezes de infância, lençóis hospitalares, as ruas de uma cidade que não dorme, e onde vozes barrocas enchem o ar de paina sufocante. E o amigo sem corpo zomba dos amantes a rolar na relva. Por que me deixaste, pé morto, a sangrar no meio de tão grande sertão? E aí ele vem com a expressão mais profunda de dor. Não, 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 com ponto de exclamação no final. Essa é uma parte mais baixa, no sentido de sentimentos pesados. Aqui ele fala sobre a indignação, a confrontação da sua própria realidade, né? A gente tem aqui o pé morto, né? Então o pé que já estava designado à morte. Mas ele vai, olha que curioso, ele vai dizer morto, morto nada. Porque olha quanto movimento ele está gerando, né? De novo os contrastes, construindo o olhar dele sobre o seu próprio acontecimento. Morto nada, porque com ele mesmo, ele corre. Ele corre entre todos os espaços que ele vai representar, espaços hospitalares que ele representa, se remetendo às fezes da infância, os lençóis hospitalares, né? E aí, então, não há morte quando se pensa nesse pé morto. Há, na verdade, muito movimento. Então, nessa parte, ele está falando com o pé morto. A interlocução é feita dirigindo-se ao próprio pé morto. Essa interlocução direta, então, ele personifica o pé, né? Nesse sentido, é o pé, na verdade, que é o seu interlocutor direto. Ele fala do pé no começo, ele fala do pé no final. Quem é o amigo sem corpo? É o seu próprio pé. Ele fala também, quando ele traz essas vozes barrocas, ele fala que estar nesse lugar e viver todo esse movimento não é legal coisa nenhuma. O que seriam vozes barrocas? A gente conhece o barroco como parte da estética literária, né? E da estética artística também. Aqui ele está trazendo um pouco dessa confusão, desse distanciamento, no entendimento mesmo, entre a pessoa humana e os temas que são falados. Vozes barrocas, aqui eu imagino os médicos, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem conversando, talvez até parentes, familiares conversando, e tudo aquilo não fazendo o menor sentido para ele. Vozes barrocas, não faz sentido. Para mim, tudo isso é sem sentido. O que eu vejo, na verdade, é todo esse movimento que é incômodo. E o que acontece aqui no paina?
Paina é um tipo de fibra que é a fibra utilizada em lençóis hospitalares. Aqui tem várias formas de você ler e se apropriar desse trechinho, várias formas, também uma característica do próprio concretismo, né? Aqui eu imagino alguém estendendo os lençóis, e aí o lençol caindo enquanto ele observa esse movimento, só que lençóis tão leves, tão suaves, num movimento de cair, de queda, que sufoca. Os lençóis são sufocantes? As fibras são sufocantes? Não, ele se sente sufocado, né? Então aqui a gente não está falando sobre objetivamente o que são esses lençóis, mas sobre como ele se sentia, a experiência hospitalar. Gente, esse texto dialoga profundamente com muitas das histórias, talvez de muitas das pessoas que estão aqui neste recinto, que ou já tenham vivido situações difíceis de saúde, que passaram aí pelo hospital, algum tempo no hospital, ou pessoas muito queridas, familiares, que viveram essa mesma situação. Aqui ele traz essa experiência com a dor, o sufoco e a angústia, né, de estar dentro desse espaço sem conseguir sair dele, porque o seu diagnóstico, o seu fim, está fadado a cumpri-lo ali, a ser cumprido ali, né? Então é sufocante. E aí, claro, ele expressa esse sufoco, né, e ele diz que é difícil, a gente está sentindo essa dificuldade, mas ao mesmo tempo ele diz não. Não, não, não. Pode ser também a negação da situação, pode ser também sendo uma das fases do luto, né, a negação, não é possível que isso esteja acontecendo. Mas aqui parece mais a negação do seu próprio sofrimento. Não, não, eu me recuso a ver como um fim trágico. Eu me proponho a ver o movimento. Não é o fim de uma perna e a perda de uma perna, é o movimento. É também um convite para a gente pensar sobre os nossos próprios processos de luto. O que você escolhe ver na perda de algo ou de alguém? O que você escolhe ver? Você pode escolher ver o pior, você pode escolher ver o que fica, o que permanece. E aí vem ele falando sobre o que permanece. Permanece, Dora. Aqui estou, Dora, no teu colo, nu, como no princípio de tudo. Me pega, me embala, me protege. Foste sempre minha mãe e minha filha, depois de teres sido, desde o princípio, e aí faltou o finalzinho lá embaixo, acho que na projeção cortou um pouquinho, desde o princípio de tudo, a mulher. Ele termina falando que ela foi a mulher. Quem é Dora? Dora é a esposa do escritor. Dora, inclusive, olha que interessante esse fato biográfico sobre ela, foi a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, a primeira bailarina, então, muito movimento, né? Muita leveza, muito movimento. Essa Dora, que é a sua esposa, foi também sua confidente, foi sua parceira, eles não se separaram, eles seguiram juntos por toda a vida, e é a Dora a quem ele fala agora. Nessa terceira parte do seu poema, ele dialoga com ela. Aqui estou, Dora, no teu colo. Não é mais sobre a perna, é sobre a leveza, a cumplicidade, o cuidado que ele recebe da esposa. Aliás, um cuidado que para ele é tão importante que agora ele vai entrar numa interdiscursividade com o discurso bíblico. Eita, falei difícil, né? Na intertextualidade, a gente vê algumas palavras, algumas referências que remetem a uma obra. Tipo, quando a gente leu ali, ó, de Tão Grande Sertão, teve gente que falou, Grande Sertão Veredas. Aqui a gente tem uma intertextualidade, eu lembro de um texto específico. Aqui, eu penso não em um texto específico, talvez até um texto específico, mas há um conjunto de ideias, há um conjunto de práticas, de valores. E aqui, no fundo, o discurso é religioso. É um discurso, inclusive na religiosidade, que a gente encontra no catolicismo. Aqui, uma das formas de a gente entender o me pega, me embala, me protege, é lembrar do finalzinho da oração ao Santo Anjo. Guarde, me governe, me ilumine, e ainda termina com um amém no final, né? Então, a preciosidade da Dora aqui para ele é tamanha que ela é o seu próprio anjo da guarda, né? A cuidadora. A cuidadora que vai ser muito mais do que a mulher, que é o que ele vai dizer, ó, desde o princípio, você é a mulher. Desde o princípio estivemos nus, e aí mostrando essa intimidade também, né, que ele tem com a própria esposa. Mas além do que foi posto no princípio, você é minha mãe, você é minha filha.
A mãe no sentido de aquela que cuida, a filha no sentido de aquela que é cuidada. Ao mesmo tempo eles estão nessa cumplicidade, então ele também cuida dela. Só que agora, aqui estou eu, no teu colo, vulnerável, fraco, precisando de cuidado. E aí, de novo, o convite do poeta, né? A quem nós poderíamos nos dirigir, trazendo tamanha importância de cuidado, quem vela o seu sono, quem vela a sua saúde, quem cuida do seu corpo, né? Um convite para a gente também se sensibilizar nesse sentido, diante de situações de convalescência. Parte 4. Dizem que ontem à noite, um inexplicável morcego assustou os pacientes da enfermaria geral. Dizem que hoje de manhã, todos os vidros do ambulatório apareceram inexplicavelmente sem tampa, os rolos de gaze todos sujos de vermelho. Esse trechinho ele parece meio enigmático. Se a gente está vendo aí uma sequência de poemas em que ele fala a alguém, né, a perna, a Dora, do nada vem esse dizem que. Esse dizem que é um trechinho fabular, é uma historinha, né? É uma pequena fábula, mas é uma fábula sobre o quê? Daí vem a nossa interpretação alegórica, né? Sobre mesmo morcegos que talvez tenham entrado e tudo mais? Não, a gente tem que olhar para o que a soma dessas referências pode gerar em termos de imagens. Os morcegos se alimentam, além de frutinhas, porque morcegos também são bichinhos fofinhos, também se alimentam de sangue, né? Então vem aí o morcego que vai atrás de sangue, e ele vai sedento pelo sangue. Sedento pelo sangue que vai, espalhar por toda a enfermaria. Do que ele está falando? É um morcego mesmo? Não. É essa fatalidade da vida que fez com que, sim, a enfermaria ficasse infestada de sangue. Sangue por conta da amputação da sua perna, que gerou gases e gases, né, de sangue, manchados de sangue por conta do feito trágico da amputação da sua perna. É uma cena, é um convite para a gente imaginar uma cena. E, de novo, não é falando sobre mim, quem eu, né? Não é sobre mim, é sobre a cena trágica, quase como uma cena de guerra, vendo toda a enfermaria disposta, correndo atrás de cuidar dessa ferida que é enorme, né? Então, vem esse exagero, todos os vídeos do ambulatório, todos sujos de vermelho. Esse exagero traz a dimensão da cirurgia, uma cirurgia grande, em uma pessoa adulta, que já tinha, né, essa doença, né? Então ele traz aí um tom de gravidade, ao trazer para a gente essa imagem do sangue e do alastramento desse sangue. Tudo bem? Tudo bem nada, né? Que difícil, nossa, que coisa pesada, né? Daí vem a parte 5. Chegou a hora de nos despedirmos um do outro, minha cara. Voltou a ser a perna. Na verdade, olha que interessante. Tendo passado por essa pequena fábula, a gente também passou pelo momento da cirurgia. Agora chegou o momento da cirurgia. Antes, é quase como se fosse uma preparação, né? Negando a realidade, mas ao mesmo tempo tentando encontrar coragem para enfrentá-la. Passou o acontecimento. Agora já foi. Então, tchau, perna. Chegou a hora de nos despedirmos um do outro, minha cara. Data verbibus. Perna esquerda. Alastosse in punto della tarde. Vão nos separar ad eternitatem. Pudicamente envolta num trapo de pano, vão te levar da sala de cirurgia para algum outro cemitério ou lata de lixo, que importa, lugar onde ficarás à espera a seu tempo e hora do restante de nós. Vamos lá. Agora a gente tem, mais uma vez, esse tom sarcástico, né, do poeta, falando sobre a própria perna. Então, vai embora, entendeu? Vai embora, mas não vai embora para sempre não, espera aí, porque já já a gente vai se encontrar. Esse já já quer dizer no pós-morte, em algum lugar a gente vai se encontrar. Minha cara é a perna. Data verbibus, que expressão é essa? É uma expressão em latim, que vai significar, literalmente, a carne que foi feita para dar aos vermes. A gente poderia resumir isso aí pensando em cadáver, né? Agora é uma perna que é um cadáver. Então, tchau, minha cara cadáver, né? Vai embora. Às 12 em ponto, aí ele vai usar a expressão na língua espanhola, né? Às 12 em ponto da tarde, vão nos separar para a eternidade. Ad a eternitatem é uma expressão em latim para designar esse tempo da eternidade, para a eternidade. Por que será que ele usa o espanhol? Por que será que ele usa o latim? Por que ele está
É uma brincadeira, né? Ele está tentando trazer esse tom sarcástico, falando, ó, em todas as palavras em que você puder entender, tchau, vai embora, cadáver. Pudicamente envolta, com pudor, timidamente, olha que quase como um bebezinho, né, sendo carregado, pudicamente envolta num trapo de pano, vão te levar. E aí vão te levar para onde? Cemitério, lata de lixo, o que importa? Aí vem o poeta em um fluxo de pensamento, sei lá, nem sei para onde, não me importa. Só sei que tá tudo bem. Em algum momento a gente vai se encontrar, eu também vou morrer. Você morreu antes, mas tudo bem, a gente vai se encontrar, né? E aí? A perna, esquerda, direita, 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 nenhuma perna é eterna. Na parte 6, de novo o concretismo, né? Ele vai trazer o movimento pelas ausências, pelos espaços gráficos em branco, o movimento que se perdeu da perna esquerda. Antes andava com a perna esquerda seguida da direita. Esquerda, direita, quem sumiu na verdade foi a esquerda. Direita, direita. E aí vem a leveza de um insight sobre a situação, né? Nenhuma perna é eterna. É verdade. Nem a dele que se foi, nem a nossa, porque a gente também se vai. É verdade. Nenhuma perna é eterna. Então ele está tentando entrar nesses insights em um movimento mais de aceitação. Essa agora é a realidade, né? A minha realidade e a realidade universal. Quando ele traz essa afirmação, ele também universaliza o seu próprio sofrimento, ele também encontra conforto nessa universalidade. Se é assim para todo mundo, não é um sofrimento só meu, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí, na parte 7, longe do corpo terás, doravante, de caminhar sozinha até o dia do juízo. De novo a perna. Quem que vai caminhar? A perna. Não há pressa, nem o que temer. Haveremos de oportunamente te alcançar. Na pior das hipóteses, se chegares antes de nós diante do juiz, coragem. Não tens culpa, lembra-te, de nada. Aqui é o perdão definitivo. Há todo o sofrimento, há toda a angústia gerada em torno da perna. É aquele momento quase como se ela estivesse recebendo o perdão do dia final, né? Então, aquele perdão pré-morte, antes da morte, né? Então, você está perdoado de todos os seus pecados. Pode ir em paz. De novo, a interdiscursividade com o discurso religioso, com uma prática e um ritual típico também dentro do catolicismo, né? Recebeu aí o perdão final para seguir em paz, para trazer leveza a essa alma ou a esse corpo que vai seguir pós-morte, para uma vida no pós-morte. Aqui a gente vai ter a perna, então, que caminha sozinha até o dia do juízo. No dia do juízo, diante do juiz, sendo o juiz, então, Deus, ou alguém que possa decidir por sua vida, pelo seu destino, seja ir para o inferno, seja ir para o céu, não importa, né? Essa pessoa que vai tomar a sua decisão deve, assim como você mesma, minha querida perna, se lembrar de que você não teve culpa de nada, né? Então lembra-te, importante, não teve, você está perdoada. Nessa reconciliação, a gente vê a importância do final desse poema. Já aconteceu o perdão, logo a reconciliação, e aí, se é com a própria perna, é dele consigo mesmo, né? Os maus passos, quem os deu na vida foi a arrogância da cabeça, a afoiteza das glândulas, a incurável cegueira do coração. Os tropeços, Deus, a alma, ignorante dos buracos da estrada, das armadilhas do mundo. Mas não te preocupes, que no instante final estaremos juntos, prontos para a sentença, seja ela qual for, contra nós lavrada. As perplexidades de ainda outro lugar, ou a inconcebível paz do nada. Reconciliação consigo mesmo, né? Então, na reconciliação consigo mesmo, eu também me perdoo dos meus próprios erros, eu também me perdoo da minha própria vacilância, né, diante das curvas da vida. Aqui, as metáforas aludem para essa reflexão sobre o próprio percurso individual, memorialístico, da sua própria vida. Quando ele fala dos maus passos, ele está falando das más escolhas. Quando fala dos tropeços, são os erros, mas que curioso falar sobre passos e tropeços, porque também é a ode à perna, né? Então tem uma apropriação lexical e semântica que a perna permite em todo o poema, mesmo quando ele está falando, revisitando a sua própria vida e a sua história.
quando ele diz, então, independentemente da sentença, em qualquer lugar, né, vai ficar tudo bem, seja nas perplexidades de ainda outro lugar, não sei para onde você vai, não sei o que acontece no pós-morte, ninguém sabe, ou a inconcebível paz do nada, mesmo que não tenha nada. Estaremos em paz, estaremos resolvidos, conscientes de quem fomos, conscientes do que poderíamos ser. E assim ele encerra, então, trazendo mais uma vez essa reflexão sobre, terminando uma parte do seu poemeto, né, sobre algo que é universal, a dúvida sobre o sentido da vida e o que há no pós-morte, o que nos espera lá. Mais uma vez ele traz a conexão entre a experiência dele, como sujeito, em relação a angústias e experiências universais, como qualquer pessoa vivente, como qualquer ser vivente. Belezinha? Belezinha. Espero que tenham gostado desse poema, eu gosto muito, acho que ele mexe muito com várias questões, né, e várias memórias pessoais e também compartilhadas, coletivas. Trouxe aqui uma questãozinha, duas na verdade, para a gente pensar como que isso poderia aparecer no vestibular. Porque legal, beleza, a gente interpretou, massa, mas como que pode aparecer? Se é um livro que é novinho, se ele está começando agora na lista, a gente não sabe exatamente como que pode rolar, a gente não sabe. Mas o histórico de outros vestibulares podem nos dar algumas dicas. E aí eu encontrei algumas questões na Federal de Uberlândia sobre essa obra. Encontrei também uma questãozinha no Enem. Olha que interessante, o Enem já trouxe José Paulo Paes em outros momentos. O que costumam perguntar sobre, né? Toda vez que você for resolver uma questão de literatura, a primeira coisa que você vai fazer, foco no enunciado. Porque o enunciado vai te dar a melhor direção para responder aquela questão. Pode ser que o enunciado te dê já uma sacada muito legal para direcionar a leitura do poema e achar a resposta no poema, né? Então, foco no enunciado. Pela leitura do poema acima e de prosas seguidas de odes mínimas, conclui-se que o poema pertence a... Dá uma olhada bem rapidamente a cada início de cada uma das alternativas, de A a D. A UFO facilitou muito a sua vida, porque ela perguntou a qual parte, segunda parte do livro, parte inicial, parte do... A parte mesmo. Será que está em prosas ou será que está em odes mínimas? Tem a crase ali, né? Certeza que é a segunda parte. É a segunda parte do livro, a parte denominada odes mínimas. Porque a bengala é a imagem exclusiva desta seção e pode ser interpretada como a desistência do eu lírico de compor obras no presente, em que os grandes temas da poesia são os relacionados à urbanidade. Ele não vai falar sobre o que todo mundo está falando, ele fala sobre o que ele vê, sobre o que está palpável, né, para o seu conhecimento, para a sua vida. Por que a gente, já que a gente entendeu que é a parte de odes mínimas, por que a gente não vai achar que é o item A? Porque o item A vai dizer assim, ó, pois trata de um objeto simples, assunto de quase todos os textos pertencentes a essa seção. Isto confirma a sua nomeação irônica ao tematizar objetos pequenos em contraste com o conceito tradicional de ode. Beleza, mas ó, pela leitura do poema acima, né, ele vai dizer assunto de quase todos os textos pertencentes a essa seção. Quase todos os textos, beleza, quase todos eles vão falar de objetos simples, mas existem textos que não vão se aplicar a essa regra. A gente vai entender que essa alternativa poderia ser excluída pela ideia de que, na verdade, ela traz uma generalização, ou pelo menos uma ampliação de uma parte que a gente não pode julgar verdadeira para toda essa obra. E aí, segunda questão, a questão do Enem, né? Trouxe aí a ode à garrafa, de novo. Tem aí uma crasezinha no começo, ode à garrafa. Tem a crasezinha que vai trazer para a gente um poema que faz parte da segunda parte, foco no enunciado. A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea, que no poema de José Paulo Paes se expressa por... Então, a reflexão sobre o fazer poético é um recurso muito comum. E nesse texto do José Paulo Paes, isso vai se expor de que forma? Vamos ler a ode à garrafa para entender de que forma ele vai falar sobre o seu próprio fazer. A garrafa, contigo adquiro a astúcia de conter-me e de conter-me. Teu estreito gargalo é uma lição de angústia. Por translúcida, pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe.
até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e te estilhaças, suicida, numa explosão de diamantes. Bom, a garrafa faz com que ele saia do que é estreito, da angústia, para algo que pode terminar numa explosão de diamantes. O que será que isso nos diz sobre o fazer poético do poeta? Então, aí vem dos itens de A a E, né? Será que isso expressa que o seu fazer poético se dá pelo reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo criativo, manifesto na expressão por translúcida pões? Será que o fazer poético se dá pela subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como se observa em Prisão da Forma? Rigor formal, hein? Letra C, visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, conforme expressa o verbo e te estilhaces, suicida. Visão pessimista, em impossibilidade da criação poética. Será que esse é o viés do José Paulo Paes? Letra D, processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado pelos versos numa explosão de diamantes. Ou letra E, necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, simbolicamente comparada à garrafa a ser estilhaçada. Nessa questão, a alternativa correta é a letra D, né? Conter e transformar a palavra. Lembra da ideia de desconstruir a própria palavra, né? Subserviência a rigor formal? Não, ele é um poeta livre. Visão, que mais? O reconhecido pelo eu lírico das suas limitações no processo criativo? Não, ele sabe onde está o processo criativo. Lá no Escolha de Túmulo, ele falou, eu sei onde está o meu processo criativo, eu sei entrar no universo dos sonhos. Então, não, isso não cabe no José Paulo Paes. Pessimismo? Não, ele não tem pessimismo, nem quando ele amputou a perna, né? Então, ele escolhe ver o que sobrou. Necessidade de libertação da prisão representada pela poesia? Não, nem mesmo a prisão da forma. Então, não. Letra D. É contenção, vamos trabalhar com o que está contido aqui, vamos amadurecer esse tema, essa forma, vamos transformar as palavras. É o trabalho do poeta José Paulo Paes. Beleza, queridinhos, queridinhas? Espero que vocês tenham sucesso nos vestibulares, espero que vocês se saiam bem nas questões, que apareça Paulo Paes no vestibular, na primeira ou segunda fase, tá bom? Foi um prazer, fiquem bem, muito obrigada e a gente se vê por aí na vida.